Graça e paz, amados. Estamos em mais um culto em casa. Que saudade de podermos estar juntos em nossa igreja, adorando e desfrutando da comunhão entre irmãos. Mas sejamos pacientes, perseverantes e oremos para que esses dias sejam abreviados. Sejamos também gratos a Deus por podermos fazer uso desses recursos tecnológicos que nos permitem, mesmo distantes, estar unidos em adoração. Na mensagem do domingo passado, fomos incentivados pelo pastor Arley a termos fé e a permanecermos firmes na fé, mesmo em tempos difíceis. Eu quero hoje compartilhar com você que é possível e vale a pena e muito viver pela fé. O tema da nossa mensagem é: Bendito seja Deus que em Cristo conduz a igreja em triunfo. Bendito seja Deus que em Cristo conduz a igreja em triunfo. O texto da nossa mensagem está em Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Quero convidá-lo a pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura. Preste atenção nas palavras desse texto, nas expressões que ele traz, nos pronomes que ele tem, o que eles fazem, o que eles recebem. Esse texto ele traz sentido à nossa vida com Deus, nos conecta com Ele e alimenta a nossa fé. Antes, façamos uma oração. Soberano Deus, louvamos o Teu nome por quem Tu és. Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos nesse momento ouvir a Tua palavra e que Tu venhas falar ao nosso coração. Fortaleça a nossa fé em Ti, sustenta-nos. Queremos, ó Deus, ser edificados pela pregação da palavra. Em nome de Jesus, amém. Amados, Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amados, uma pausa aqui. Deus tem abençoado as nossas vidas com diversas bênçãos, saúde, trabalho, família, bens, mas nada está acima ou é mais importante que a bênção espiritual. Nada supera o estar com Cristo nas regiões celestiais. Volte comigo ao versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui, queridos, o Pai é quem está agindo. E o que ele decidiu fazer, fez gratuitamente através de quem? Do amado. Quem é o amado? Lembra do batismo de Jesus? Lá o texto de Lucas diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi", é voz de Deus, ou seja, o amado é Jesus Cristo. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nesse segundo bloco, Cristo é o agente. Redenção e remissão vem dele. Ele é o caminho, a ponte, o elo de ligação, a única porta de entrada no céu, é a única esperança de salvação. Para quem? Volte comigo na segunda metade do verso 12. O texto diz: nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui o autor está se referindo a ele e ao seu povo, judeus. E o versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Aqui o autor, queridos, ele agora passa a falar dos efésios, dos destinatários da carta, mas nós também podemos dizer que ele aponta para todos os demais cristãos, em todas as gerações futuras, inclusive nós e aqueles que ainda crerão, e diz para ele e para nós que, volte no texto, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Nesse terceiro bloco, o Espírito está em questão, é ele quem age. Amados, que alimento maravilhoso, que texto poderoso, nos faz sentir até vontade de dizer glória, na verdade? Quero compartilhar com você uma história, depois nós voltaremos ao texto. Eu creio que dentre os que estão me assistindo, há alguns que já devem ter feito um cruzeiro, uma viagem em um navio. Quanto maior o navio, quanto mais longe a viagem, maior o custo, certo? Conta-se que um certo homem admirava um grande luxuoso navio que sempre aportava em sua cidade. Aquele navio era maravilhoso e ainda levava seus passageiros para um resort fantástico em uma ilha paradisíaca. Ele ficava imaginando o luxo, o conforto daquela embarcação, e ele ouvia histórias fantásticas sobre as delícias que tinham lá. Camarotes confortáveis, cardápios deliciosos, as belezas da ilha então eram indescritíveis. Mas ele sabia o preço da passagem era alto demais para ele. Mas ele se dispôs a entrar naquela embarcação. Trabalhou duro, juntou todas as suas economias e um dia ele conseguiu comprar a passagem. Mas algo o preocupava. Ele gastou todas as suas economias na compra da passagem. Não tinha sobrado quase nada. Mas ele decidiu ir a si mesmo. Comprou alguns pães com o que sobrou e no dia do embarque entrou naquele navio. Ele passeava deslumbrado pelos corredores do navio, admirando as belezas e os requintes daqueles ambientes. Mas quando chegava a hora das refeições, ele se escondia no seu camarote e comia pão e bebia água. Nos primeiros dias, ele foi abordado pelo marinheiro, que vinha conversando com os passageiros e conferindo as passagens. Passado alguns dias da viagem, ele, já se sentindo fraco e sem forças, foi abordado em um dos corredores por aquele marinheiro, que perguntou se ele estava passando mal. Então ele confessou que era uma pessoa simples, que juntara todas as suas economias para comprar a passagem, que era muito cara, e que os pães que ele havia trazido já haviam acabado, e não comia nada há 2 dias, só bebia água. Ele nem pretendia descer na ilha. Então o marinheiro sorriu para ele e perguntou: o senhor já se questionou por que a passagem deste navio é tão cara? Ele disse: é porque tudo que está nesse navio e na ilha também está incluído nela. Todas as refeições, todos os lugares de lazer, os lanches, as atividades, tudo é seu, está incluído na passagem. Eu fico imaginando o brilho nos olhos daquele homem ao saber disso. Amados, os efeitos desta história se repetem em nossa vida espiritual. Será que todos temos a clara noção das maravilhosas bênçãos, conquistas e privilégios que nos são oferecidos em Cristo? Esse texto nos revela isso. Um dos principais propósitos deste livro, a começar neste texto, é fazer a igreja compreender onde ela começa, para que ela existe e qual é o seu destino. Eu já poderia, inclusive, resumir aqui que o propósito desse texto é fazer a igreja, a partir de cada crente, perceber que já venceu, que não tem como perder. Por isso que eu disse que quem entendeu chega a sentir vontade de dizer glória. Porque o que o apóstolo faz aqui, queridos, nesse início de texto, no versículo 3, compreendendo a grandeza do que Deus fez, é justamente glorificá-lo quando ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de chegarmos ao verso 3, quero que volte comigo ao primeiro verso, na saudação que o apóstolo faz àqueles crentes. Porque, queridos, primeiro, quem está em Cristo tem uma nova identidade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Já te fizeram aquela famosa pergunta: quem é você? Se já, como foi que você respondeu? Essa pergunta, quando feita por telefone, deixa alguns egos à vontade, ou não é? Quem está falando? É o doutor fulano de tal, ou é o comandante tal, o gerente, supervisor, ou o bispo tal, ou o pastor sênior, né? Ou seja, mas a principal pergunta é: quem é você em Cristo? Paulo aqui ele se apresenta como apóstolo de Cristo, mas ele logo explica que não foi porque ele escolheu ou porque ele se graduou nisso, não, foi por vontade de Deus. Nós sabemos da sua história, está lá em Atos capítulo 9, e ele também sabe, tanto que em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele diz que não é digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Mas no verso seguinte ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. É graça, queridos. Graça que alcançou o maior perseguidor da igreja e que, portanto, pode transformar aquele que, assim como Paulo, se acha o maior pecador dessa terra. Graça que convida todos a virem a Cristo. E ele chama seus destinatários de santos e fiéis.
Eles são habitantes da cidade de Éfeso, uma grande cidade, com uma população 3 vezes maior que Águas Claras, onde nós estamos. A sua população tinha um misto de gentes, assim como Brasília tem, e também era marcada pela religiosidade, pela imoralidade e também pela violência. Lá ficava um dos maiores templos do Império Romano, o da deusa Artemis, também conhecida como Diana dos Efésios. Mas quando o Evangelho de Cristo chega naquela cidade, ele cumpre a sua especialidade, ele começa a transformar a vida daquelas pessoas que abandonam suas idolatrias, superstições, feitiçarias e se voltam para Cristo. Essa história está registrada em Atos capítulo 19, depois pode conferir lá. Ele chama aqueles crentes pela sua nova identidade, adquirida depois do encontro deles com Cristo. A grande maioria dos que estão assistindo sabem e entendem o que eu estou dizendo. Assim como a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, assim é a vida de todo aquele que vai a Cristo. Acontece com ele o mesmo que esse autor descreve lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele cumprimenta os seus destinatários dizendo que eles são santos e fiéis. Eu quero abrir um parênteses para dizer que o conceito de santo na Bíblia não é aquele que muitos estão acostumados. Alguém que ao longo da vida foi dedicado a Deus, fez boas obras, morreu e foi canonizado. Não, esse é o conceito católico romano. Na Bíblia, santo é todo aquele que mesmo em vida crê no Senhor Jesus e vive para ele. Ou seja, o significado de santo na Bíblia é separado, dedicado a Deus. Se você é um servo de Cristo e se alguém te chamar de santo, não se assuste, está correto? Santo é todo aquele que pertence a Cristo e vive para ele. Um outro detalhe que não quero deixar passar despercebido aqui é o fato dele dizer que eles vivem em Éfeso. Nessa expressão ele aponta para o lugar onde eles vivem, onde tem suas famílias, trabalho, escola, comércio, igreja, suas vidas. Por que destaco isso? É que dentre as diversas palavras na Bíblia para morada, para habitação, a mais extraordinária é a que o apóstolo vai usar neste livro, lá em Efésios 3,17, onde ele diz que Cristo habita no coração dos santos. O termo habitar ali significa uma morada permanente, duradoura, para sempre, diferente da que aparece nesta saudação. A expressão que vivem aponta para uma morada temporária, ainda não definitiva. Perceba que a vida neste mundo, para o cristão, é uma jornada em direção ao seu verdadeiro lar. Amados, nós somos os crentes, os santos que hoje ainda vivem aqui, em Águas Claras, Brasília, em Birité, Belo Horizonte, no Rio, no Brasil ou em qualquer outra parte deste mundo, mas todos estamos numa jornada, por enquanto, porque Jesus nos fez uma promessa. Em João 14, 2, ele diz, 14, versículo 2, ele diz que foi para junto do Pai e que lá tem muitas moradas e que em breve estaríamos lá ao seu lado. Lá é o lugar da nossa habitação definitiva. Amém? E enquanto caminhamos aqui em direção ao verdadeiro lar, Deus nos assegura a sua graça e a sua paz, como está aí no versículo de número 2. A partir do verso 3 até o verso 14 deste capítulo, encontramos verdadeiras fortalezas que nos ajudam a nos abrigar, ou seja, rocha onde nós podemos ancorar a nossa fé. Verdades que foram reveladas ao apóstolo Paulo, mas que não surgiram dele ou a partir do século em que ele viveu, não surgiram na eternidade, antes de eu e você e tudo mais existir. Isto porque, queridos, a igreja ela é o eterno projeto de Deus para os seus filhos. A igreja não salva, mas ela é a porta de acesso à salvação. Jesus amou a igreja e morreu por ela, como está nesse mesmo livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. O que você faz quando está diante de um dilema, diante de um fato obscuro, diante de uma situação difícil e de repente você descobre a solução, encontra a resposta, a saída, dá um grito e um salto de alegria? Pense naquele homem cheio de fome, naquele navio repleto de guloseimas. Agora que ele entendeu que tudo era seu, com que alegria ele deve ter se apresentado ou comparecido na próxima refeição. Paulo aqui ele está vivendo um desses momentos emocionantes. Ele entendeu o grande plano de Deus para a humanidade e para toda a criação. Passado, presente e futuro passam a fazer sentido para ele. E quando ele está num momento assim, onde ele consegue entender a grandeza do poder de Deus, do amor e da misericórdia de Deus, ele rompe em louvor e adoração. Ele fez isso em Romanos 11, 33 a 36, quando ele entende que quando Deus permitiu a Israel rejeitar a Cristo, foi para que milhares de outros em outros povos pudessem entrar para o reino. Quando ele entende que
Deus, ele tem um povo, mas não com um tipo de gente, mas um povo com gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então ele rompe em louvor lá no texto de Romanos, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aqui em Efésios, querido, ele faz o mesmo. Os versos 3 a 14 são não uma argumentação teológica, mas é um hino de adoração ao Trino Deus, que enaltece a pessoa da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que desde a eternidade eles traçaram, executaram e estão aplicando o grandioso e misericordioso plano da salvação. A partir do capítulo 2 deste livro, o livro vai passar a falar de nova vida, vai desvendar o mistério de Deus, de como e através de quem ele chama o homem à salvação, o tira da morte para a vida. Vai falar de santidade, de unidade, de vida de verdade, que começa a acontecer na vida de todo aquele que é chamado por Deus para desde já, aqui, passar a ser parte do seu povo. Vida que é refletida nos relacionamentos, em casa, no trabalho, no serviço a Deus e na sociedade. Ao entender isso e antes de escrever sobre isso, ele rompe em profunda adoração. No grego, os versos 3 a 4 formam uma única sentença, a maior na Bíblia, direta e sem ponto. E ela está dividida em 3 seções, como nós vimos, e em cada uma delas ele destaca a ação de um deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em prol da nossa redenção. E ela se encerra nos versos 6, 12 e 14 com o mesmo refrão, em louvor da sua glória. Amados, assim como na vida só conseguimos perceber o valor e a importância de algumas coisas quando nós ficamos sem ela, como entender o alto custo da redenção, o extraordinário valor da salvação, se não entendemos o tamanho da dívida, da terrível maldição que pesava sobre todos nós? Perceba, Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram, todos, e separados estão de Deus. Romanos 3,10 nos diz que não há um justo, nenhum sequer. O Salmo 14 nos diz que o homem despreza a Deus ao ponto de dizer que ele não existe. Romanos 5,12 nos ensina que não somos parentes de nenhum animal, mas somos descendentes de Adão, o primeiro ser humano que Deus criou à sua imagem, à sua semelhança. E como aquele homem pecou, todos os seus descendentes herdaram o seu pecado. No Salmo 51,15, Davi confirma isso ao dizer que ele nasceu em pecado, que foi em pecado que o concebeu sua mãe. O texto de Romanos 6, 23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. E voltando ao texto de Romanos 5,12, o texto também nos ensina que a morte passou a fazer parte da vida de todos os homens. O que eu e você, nesta condição, podemos fazer para nos salvar? Como podemos nos livrar da condenação que pesa sobre nós devido aos nossos pecados? Não podemos, queridos, ninguém pode, só Deus pode. Amados, a igreja é o eterno projeto de Deus para os seus filhos. Não tem como dar errado. Cada crente santo e fiel é chamado e é propriedade de Deus, assim como nos afirma 1 Pedro 2,9. É que nós não fomos ainda resgatados, mas os que já morreram, os que já estão lá, já confirmaram isso. Cada um dos escolhidos de Deus foi dado como herança para Cristo. E Jesus disse que não perde e não perderá nenhum daqueles que Deus lhe deu, exceto o filho ou os filhos da perdição. Eu gostaria de termos tempo para pensar mais em cada uma das afirmações desse texto, para vermos mais detalhadamente as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não temos esse tempo agora. Lembram do façamos, que está lá em Gênesis 1,26, quando Deus diz façamos o homem, lá na criação? Naquele texto, nesse texto de Efésios, está aqui a prova de que aqueles que nos fizeram continuam agindo em prol da nossa salvação. Eu quero fazer um breve resumo com o auxílio das reflexões teológicas de John MacArthur sobre esse texto, dos versículos 3 a 6, ele aponta que o Pai está agindo. E sobre a pessoa do Pai, ele diz que ele governa os fatos e os acontecimentos. Ele planeja e realiza a salvação. Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, derramou sobre nós graça, nos fez herança e nos fez parte da sua glória. 3 doutrinas estão expostas aqui, queridos.
a da soberania de Deus, a da eleição e a da predestinação. Elas estão por toda a Bíblia e podem ser vistas em um só capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, quando trata dos eternos decretos de Deus. Lembra que toda a raça humana, depois do pecado de Adão, estava destinada à condenação? Por livre graça e vontade, ele, Deus, decidiu escolher, dentre todos os perdidos, através dos séculos, gentes no mundo inteiro e mudar o destino deles. Isso é predestinar, é dar um destino. Eles já estavam destinados à perdição. Deus escolheu e decidiu destinar parte deles para a salvação. O critério é dele. Ele é quem decide quem ele quer adotar como filho através de Cristo Jesus. Portanto, queridos, a salvação é a obra do Pai, acontece por sua vontade, por sua livre escolha. E ele decidiu realizá-la por intermédio do seu Filho. Dos versículos 7 a 12, ele destaca a obra do Filho, sobre a pessoa do Filho. E ele diz que aprove a Deus, o Pai, concentrar nele todo o propósito da salvação. O texto diz no versículo 3 que ele nos abençoou em Cristo, nos escolheu, predestinou e adotou por meio dele, do amado, de Jesus Cristo. A obra da redenção é por sua morte, por seu sangue. Acontece no tempo e na história quando Deus planejou, e acontece na minha vida e na sua vida e na vida de todo aquele que Deus escolhe no tempo que Deus estabelece. Ele, Cristo, é o centro. Para entender melhor isso, veja depois Colossenses 1, de 15 a 20, explica muito bem. Foi da vontade do Pai que Jesus Cristo, seu Filho, executasse o plano e recebesse a herança e a glória. Nos versos 13 e 14, ele trata da obra do Espírito Santo. E sobre a pessoa do Espírito, ele diz que ele é quem desperta os escolhidos, aqueles que, ouvindo o evangelho da salvação, são levados a compreender e a se arrepender, a confessar e crer. E aquele que crê, ele sela, ele marca como propriedade de Cristo, como propriedade de Deus, e o sustenta até o dia do resgate, até o dia de ir para a glória. Nas palavras de um grande teólogo, Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica isso em nossas mentes e corações. Concluindo, amados, o apóstolo escreve esta carta próximo já do final da sua vida. Ele não estava numa casa confortável, num terraço fazendo um churrasco, ou numa fazenda descansando, ou num barco pescando, não. Mas ele estava numa prisão. Ele estava preso por causa do evangelho. Ele repete isso várias vezes nesse livro. Ele é o prisioneiro de Cristo e quer mostrar para eles que suas lutas e prisões tinham um propósito diante de Deus, como ele mesmo declara lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as lutas e provações. Ele desafia aqueles crentes a terem convicção e a valorizarem a sua nova identidade em Cristo. Nós sabemos que Paulo e muitos daqueles crentes tinham seus negócios, seus comércios, suas oportunidades, seus títulos, suas prerrogativas, suas famílias, seus planos pessoais. Isso é natural, faz parte da vida aqui, mas, embora isso seja bom e legítimo, não se compara à bênção espiritual. Tudo que somos, tudo que temos não pode ser maior nem mais importante que ser de Cristo, que estar com Cristo. Amém, queridos? Ser um escolhido de Deus é o nosso bem maior. Algo bem melhor, queridos, ainda está por vir. Paulo afirma em Filipenses 1:21 que seu viver é Cristo e que morrer em Cristo é lucro. Ele registrou em sua última carta, escrita ainda vivo, lá em 2 Timóteo 4:8, que a coroa que Jesus Cristo prometeu dar a ele também está garantida para todos os que o amam e aguardam a sua vinda. Vinda que está cada vez mais próxima, queridos, concordam? Amados, esses dias de pandemia e quarentena não são somente para nos assustar e para nos amedrontar, não. São dias onde temos também a preciosa oportunidade de ativar e reativar em nossas mentes e corações essas maravilhosas certezas e promessas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse em Lucas 21 que epidemias não seriam um fim, mas um sinal de que os últimos dias estão próximos. Não precisamos temer, só precisamos crer. Nesses dias em que a igreja não está podendo se reunir publicamente, em que não podemos estar juntos no lugar de adoração, esse tempo em casa serve para descansar, mas também para nos exercitar. Exercitarmos a nossa fé, a nossa vida espiritual. Cada crente está sendo testado, provado, experimentado na sua fé pessoal, nas suas convicções e nos seus gostos pessoais, em declarar não para o pastor ou para a igreja, mas para si mesmo, para a sua família, quem é o Senhor da sua vida e qual o verdadeiro sentido da sua vida com Deus.
Você pode atestar para você mesmo se você é um escolhido de Deus, se é um eleito, um predestinado à salvação. Os sintomas são alegria no Senhor, paz no coração, unidade de espírito, luta pela santidade, amor ao próximo, a começar pelos mais próximos, ou seja, na família e depois para os demais, confiança em Jesus e esperança no amanhã celestial. Se persistir alguma sombra ou pontinho de dúvida, não se preocupe, acontece, a resposta está aí, bem diante de você, nas suas mãos, se você estiver segurando uma Bíblia. É só continuar lendo a carta de Paulo aos Efésios. Ela foi escrita, queridos, para isso, para identificar os filhos de Deus, aqueles que não são perfeitos, mas são chamados por Deus para trilhar o caminho da santidade, de uma nova vida em Cristo, para serem cidadãos do reino de Deus, mesmo ainda vivendo aqui nessa terra. Ela também foi escrita para revelar a imensurável grandeza da bênção de Deus na vida dos seus filhos, desde as bênçãos materiais que nos sustentam aqui, as grandes bênçãos do porvir, justificação, perdão, paz, salvação, santificação e glorificação, algumas delas já desfrutadas desde agora. Não precisamos temer o amanhã. Veja as palavras de Paulo aos crentes de Corinto, lá em 1 Coríntios 3, 22, 23, quando ele diz, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as do futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é seguro, inabalável, incalculável e imensurável. Lembra da história do luxuoso navio? Ele representa a igreja, a porta de acesso ao céu, e Deus é o dono e o comandante. E a passagem para lá é muito cara. Nem eu, nem você, nenhum de nós consegue pagar esse preço, nem mesmo com o nosso sangue. O alto preço foi pago por Cristo, Ele é a passagem. Em Jesus nos foi dada a oportunidade de entrar lá, de desfrutar do que está lá, parte na viagem e muito mais ainda quando chegarmos no destino. O marinheiro que confirma os passageiros é o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos avisa que o que Cristo conquistou para nós está garantido e está garantido a todos que o recebem nas suas vidas. Não se perde mais. Não podemos estar em Cristo, queridos, e ter dúvida das grandes e preciosas promessas que Ele conquistou para nós. Converse com o Espírito Santo e fique inteirado de tudo que te é oferecido pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo. E que vivamos um dia de cada vez, amados. Vamos confiar, vamos desfrutar, vamos ser agradecidos, vamos adorá-lo, ao Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo todos os dias, individualmente, mas também em família, separados, mas unidos como Igreja do Senhor. Quero convidá-lo a encerrar comigo com o louvor inicial do apóstolo no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é um abençoado e nada tira isso de você. Permaneça em Cristo, permaneça firme na fé. Amém, queridos? Vamos orar? Ó Deus, aplique essa palavra em nosso coração. Permita, ó Deus, que a nossa fé seja uma fé consciente das grandezas que o Senhor nos oferece através de Cristo Jesus. O Senhor planejou isso para todos os seus servos lá na eternidade. Cristo veio, morreu, ressuscitou e nele nós temos a garantia do perdão e de uma nova vida, da vida eterna. Ó Espírito Santo, aplica isso em nossas mentes e corações, nos faz entender isso. Ó Deus, queremos entregar nas tuas mãos neste momento cada família da nossa igreja, cada família do teu povo. Visita os pais, os filhos, mães. Visita, ó Deus, esposas, maridos, que haja paz em cada lar, que haja a bênção do Senhor. Tem compaixão de nós. Permita, Senhor, que esses dias de pandemia e quarentena passem. Dá-nos, ó Senhor, uma solução para esses dias. Abençoa os nossos governantes, que eles temam o Senhor, que eles possam buscar e receber do Senhor uma direção. Cuida, Senhor, de nós, do teu povo, da nossa nação. Somos gratos ao Senhor e que dia a dia possamos estar sendo fortalecidos por Ti mesmo, na fé e na comunhão. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero neste momento final desejar a você e a sua família uma abençoada semana, sob os cuidados e proteção do bendito Deus. Não temos o que temer, só temos que crer. O que Deus planejou não pode ser revogado.
Suas promessas para os seus filhos são maravilhosas. O que Cristo conquistou está garantido. E que esta confissão e certeza seja enraizada em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Ele é o Consolador, ele é aquele que diariamente fortalece e nos sustenta na fé. Amém? Recebais, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma boa e abençoada semana. Amém.